Olá amigos, bem-vindos ao canal, um ótimo final de domingo e desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Dando suporte ao nosso trabalho, temos os grupos de Porto Ferreira e São Pedro. Estamos ingressando na Astrologia Rosa Cruz número 56. Nós teremos uma sequência agora de reuniões que serão dedicadas a esse cineasta grego fabuloso chamado Yorgos Lanthimos, que finalmente está despontando no campo, no reino do cinema, no mundo do cinema. Ele já fez filmes maravilhosos, mas recentemente, com a obra Pobres Criaturas, ou Poor Things em inglês, ele levou o trabalho dele ao plano do sucesso internacional, sendo que foi um filme que concorreu, inclusive, ao Oscar e ganhando a estatueta. Aqui nós temos a carta natal, o mapa astral de Yorgos Lanthimos. Na verdade, o ascendente dele é desconhecido, mas provavelmente ele tem ascendente Sagitário, mas não é certeza, é só provável. O que é certeza é que ele tem o Sol no comecinho de Libra, depois Plutão em Libra, Mercúrio e Urano, sendo que Sol e Plutão estão próximos do meio do céu, que representam o seu reconhecimento público, a sua emancipação como um gênio criador. Ele tem também a Lua em Leão, Netuno próximo ao ascendente. O que é interessante se notar que o Yorgos Lanthimos tem Vênus em Escorpião e Marte em Touro, fazendo oposição. Então ele tem todos os ingredientes necessários enquanto ser humano para fazer uma obra que trabalha com a degeneração humana, principalmente a degeneração dos corpos humanos. Por quê? Porque tanto Marte em Touro quanto Vênus em Escorpião são posições planetárias que indicam algum grau de degeneração espiritual, anímica e física. Quem tem esse aspecto no mapa tem que ser muito cuidadoso, porque já colocou o pé na degeneração. Vai decidir se continua caindo ou resolve finalmente subir. As obras de Lanthimos têm esse teor, elas trabalham com Eros e Thanatos o tempo todo, o amor, a vida, a morte. E principalmente, o que é mais destacável na obra desse cineasta, é que ele relaciona o ser humano com animais. Então, o filme que nós iremos analisar doravante é o filme Pobres Coisas. Nós vamos chamar então as nossas reuniões de Pobres Coisas Pobres. Porque na sequência de obras que esse gênio criou, ele demonstra que é como se nós tivéssemos uma saudade da nossa ancestralidade animal. No filme, por exemplo, A Lagosta, que se passa dentro de um hotel. Quem chega no hotel é entrevistado e uma das perguntas é: que animal você gostaria de ser? Aqui está o pôster, um dos pôsteres que foi lançado a público para divulgar essa obra fabulosa, que vai marcar a história do cinema, está marcando a história do cinema. Eu gostaria de salientar alguns detalhes dessa feliz imagem. Aqui está a atriz principal, Emma Stone, que faz o papel de Bella Baxter. Observa nessa criação artística que dentro do seu peito jorra uma espécie de fluido, da onde saem personagens, evidentemente personagens integrantes do filme. Temos 5 pessoas, temos um quinteto.
Esse quinteto, junto com Bela Baxter, vai reger todo o andamento da obra. Eles irão surgindo no decorrer da história. Então, aqui à direita nós temos o criador de Bela e aqui o homem que mais ama Bela depois do seu pai e criador, que chama Max. Godwin e Max. Aqui nós temos o advogado, aqui nós temos um filósofo e aqui nós temos o marido dela. Esses 5 personagens vão permear a obra, o marido vai aparecer somente no final e todos eles saem do interior de Bela Baxter. Todos esses personagens estão interiorizados nela. E essa é uma das maiores belezas do filme, que tem muito apelo ao elemento água, que nós abordaremos durante as nossas reuniões. Rios, mares. É evidente que existe uma analogia entre Bela Baxter e Frida Kahlo. Frida Kahlo, muita gente já conhece a história dela, uma grande artista que teve verdadeiros tormentos físicos, em particular na coluna vertebral. Sofreu várias intervenções cirúrgicas, foi casada com outro pintor mexicano super famoso, Diego de Rivera, foi uma ativista política, tanto ela quanto o marido, Diego de Rivera, hospedaram Trotsky quando ele foi exilado da Rússia. E ela também teve uma vida muito, muito doída e trágica. Então há uma semelhança entre Bela Baxter e Frida Kahlo. Aqui uma frase famosa de Frida. De nada serve que a imaginação tenha asas se o coração é uma jaula. Então, durante todo o percurso do filme, Bela vai tentar soltar esse coração da jaula. E a gente vai ter que meditar sobre se ela teve êxito ou não durante esse empenho, durante esse transcurso de busca de uma liberdade afetiva, amorosa, ou a liberdade no sentido mais amplo possível. Então, Bela Baxter é o personagem que Emma Stone encarna e faz isso tão bem que recebeu o Oscar. Aqui é um outro pôster do mesmo filme, onde ela recebe pinceladas de vermelho e azul. Provavelmente é uma referência à França, porque foi justamente na França que ela tomou decisões sobre o seu futuro. Foi em Paris que ela praticamente se encontrou, descobriu qual era a sua missão. A missão de Bela é sempre morrer para viver ou reviver. O tempo todo, durante o filme, ela passa por esse processo de vida e morte, Eros e Thanatos, amor e morte, paixão e desilusão. Então está muito presente no filme o signo de Escorpião, que representa os processos de metamorfose, e o signo de Áries, que representa as forças que governam todo tipo de renascimento, de renovação. Então, tanto Áries quanto Escorpião são governados por Marte. Escorpião é Marte e Plutão. Um detalhe importante, o Sol fica exaltado em Áries e Urano fica exaltado em Escorpião, fortalecendo a ideia
de transmutação. E o Sol reforça a ideia de potência de vida, de força vital, de renascimento. Então, esses dois signos e o planeta Marte representam a usina de reciclagem da vida. Então, através deles, a vida se renova constantemente. É disso que trata o filme. Bela é um ser que nasce e morre, nasce e renasce, morre, remorre o tempo todo. Para falar sobre o além, sobre a morte, nós temos que chamar alguém que vive no mundo espiritual, né? Nada melhor que um anjo. Anjo bom, por gentileza, quantas vezes você já assistiu o filme? 4 vezes e meia. 4 vezes e meia. Fala um pouco para a gente dessa ideia que o filme pode nos sugerir, da importância de você todo dia ser outro ser. Uma vez que ela, segundo a narrativa, ela era uma pessoa morta e renasceu através do seu próprio filho. Que simbologia, né? Sim. Fale um pouco disso para a gente. Eu acho que essa é uma das notas chaves do filme, né? A vinculação do momento do nascimento desse ser, que não nasce como o comum das pessoas nascem, que é um nascimento na medida em que nós amadurecemos e acontece uma expulsão uterina de forma natural. Ela nasce num momento muito único, que é o momento em que a sua própria genitora está tirando a sua vida. Então a gente vê nesse momento em que a genitora de Bela está se suicidando, tirando a própria vida, exercitando a morte dentro da sua natureza negativa, surge a possibilidade do nascimento de um ser que, naturalmente, a gente percebe que vai ter inextricavelmente ligado a sua existência com a morte e com o morrer. E também poderia ser uma escolha de um morrer suicida ou de um morrer a partir da honestidade plena, ou seja, vivificando o próprio propósito da morte. Porque quem nasce no momento exato, quando uma outra pessoa está morrendo, ela também está cifrada com o simbolismo da morte em si. Então, Bela representa esse ser que vai viver a morte dentro da perspectiva mais positiva e inusitada possível. Qual que é a primeira morte que ela vai nos experimentar, que ela vai nos mostrar? É a morte do ego. Então vamos analisar esse momento de morte em que Bela nasce. Ela, sendo uma criança, nasce em um corpo de um adulto. O próprio corpo da mãe que, suicidado, passa por uma morte encefálica, recebe o encéfalo germinal desse feto que a própria mãe concebia no seu útero. Então nós temos a oportunidade ímpar de observar como que se comportaria uma criança que nasce adulta. Então ela passa por um processo de amadurecimento muito breve, progressivamente estimulado, dentro do risco de eventualmente alguém poder associar esse filme a uma experiência do tipo Frankenstein, mas não é isso. É um outro tipo de experiência que nós estamos sendo convidados, onde ela vai ser criada por um ser que se chama Godwin, cujo simbolismo do nome também tem algo para nós, que trata essa pessoa com a máxima possibilidade do exercício do livre-arbítrio. Ela não é castrada quando ela faz coisas indevidas. Ela é recebida dentro da melhor possibilidade da existência humana, onde a liberdade pode ser exercitada no seu mais amplo potencial. E dentro dessa liberdade, onde ela é treinada a não ser reprimida, a não ser castrada, ela se permite viver as últimas consequências, tudo aquilo que ela experimenta ou tem vontade de experimentar. Bela não é um ser do desejo, que olha de fora e deseja. Ela transborda a partir de si. E é esse transbordamento a partir de si, da vontade de Bela, que mostra esse potencial que ela tem de recompor-se, transformar-se e transcender a sua própria realidade a cada momento. Então a gente vai observar um ser que passa por um processo de amadurecimento muito mais rápido que o comum dos humanos passarão. Ela amadurece com altíssima velocidade. Por quê? Porque ela tem algo que os humanos que foram treinados pedagogicamente por outras vias, humanos que tiveram as suas crianças
assassinadas antes de alcançar a envergadura de humanos, perderam o acesso a essa criança. Então nós vamos encontrar uma personagem que tem o traço da coerência. Então tudo que ela faz, por mais que eventualmente situações aberrantes aos nossos olhos, elas têm uma pureza, uma despretensão total. Ela simplesmente faz aquilo que lhe ocorre e com a plena disposição de não ter nenhuma pretensão de resultados. Ela vivencia o momento presente com a melhor presença e disponibilidade possível à experiência. Ela se frustra, ela chora, ela se rebela, ela se expõe a situações limítrofes onde a morte a visita. Olha, ela rebela. Que bonito, Gibon. Não é? Rebela. Até o próprio nome compõe, em algum grau, essa possibilidade de rebelar-se, né? Então o curioso aqui é perceber e redimensionar essa morte, que muitas vezes é vista de uma perspectiva negativa, para essa qualidade de ser que, na medida em que alcança a sua melhor coerência, que é o que a gente vê nas crianças, né? O que acontece quando uma criança é proibida de fazer algo? Ela chora. Então Bela chora. Ela se revolta. Ela não fica quieta e engole. Ela se manifesta na sua melhor possibilidade. E isso é um morrer. Isso é um entregar-se, é viver na sua melhor intensidade. Então o filme todo vai ser marcado por esse aspecto de Bela, que é a coerência plena, que é a disponibilidade total ao transformar-se. Ela não tem meio termo, ela é 100% honesta. Ser 100% honesta é estar de braços e mãos dadas com a morte. Ninguém está fazendo apologia ao morrer da mãe dela, que foi uma suicida. Senão a disponibilidade da melhor vivência, que é a vivência em coerência plena, que é a atitude de Bela. Tanto que nós vamos ver que, chegando em situações extremas, a própria vida, na medida em que reconhece um ser íntegro, a protege de todas as vicissitudes, de todas as possibilidades de um equívoco, ou de um erro, ou de um transtorno na sua missão. Então ela é um representante da morte na sua melhor oitava, na sua melhor disponibilidade. É um ser destemido. É maravilhoso essa associação. E de onde ela nasce? Né? Ela nasce em comunhão com a morte da mãe. Ela renasce dentro daquele corpo da mãe. Obrigado, Angel. Eu que agradeço. Então, toda a existência tem um prazo de validade. Nós já nascemos com essa etiqueta lá dentro da alma. Olha, a sua data de vencimento é tal. O que você vai fazer até lá? Então a pergunta é essa. Quem sou eu? Como eu morro e vivo todos os dias? No que posso me converter quando sou livre, como Bela foi, para escolher? O que eu decido ser a cada instante? O problema nosso, humano, é que nós decidimos ser sempre a mesma coisa. Porque você gosta do que você é. Então as forças conservadoras te impulsionam para você ser o mesmo sempre. Isso é uma tragédia. Porque você não está disposto à morte. Pelo contrário, você vai passar a vida toda lutando contra a morte, principalmente na velhice, onde sua casa se transformará numa farmácia. Muitas vezes até no hospital, com cama de hospital, balão de oxigênio, só para não morrer, coisa que é inevitável. Dr. Godwin Baxter, o criador de Bela. Ora, é óbvio que o criador de uma criatura, ela é uma criatura, e a gente vai ter que discutir se ela é ou não uma pobre criatura, que é o nome do filme. É Deus vencedor. É o Deus que triunfa. Quem faz o papel do doutor é esse ator fenomenal, Willem Dafoe.
genial. Essa maquiagem, ela está baseada num outro filme que trata de um assunto semelhante, um filme bem mais antigo, baseado também num livro, chamado A Ilha do Dr. Moreau. Tem que assistir, existem duas versões desse filme. Assistam as duas. A primeira, quem faz o Dr. Moreau é o Burt Lancaster. A segunda é alguém de uma estatura de um Marlon Brando. Não pode perder nenhuma das duas versões. Aqui nós temos o tema natal do nosso amigo Dafoe. Ele é canceriano, o Sol está nos últimos graus de câncer, 29 graus e 27 minutos. Logo a seguir, um pouquinho antes do Sol tem Urano, então ele tem Sol conjunção Urano. Quando a pessoa não enlouquece com essa conjunção, que acontece com 99% dos seres humanos, ela se transforma num gênio. Então, William Dafoe é um gênio. Então, assistiu filmes dele, vocês estão diante do gênio da lâmpada. E guardem isso, quando você assiste um filme que é interpretado, encenado por um ser dessa envergadura, ele vai entrar em você e vai te transformar. Mesmo que você durma durante o filme, ele vai penetrar na sua alma e vai colocar um dínamo lá dentro. Esse dínamo é principalmente acionado por essa conjunção Sol e Urano. Se não bastasse, ele tem Marte conjunção Júpiter em Leão e logo a seguir Plutão em Leão. Olhando com mais aproximação esse stellium que ele tem entre Câncer e Leão, envolvendo Mercúrio, Vênus, Urano, Sol, Marte, Júpiter, Plutão, a Lua dele está em Virgem, muito bem aspectada. O que dá uma memória e uma capacidade interpretativa de detalhes fenomenal. Tudo isso acionando um Saturno em Escorpião na casa 9. Ele fez nada menos, por exemplo, que outra obra fenomenal de Martin Scorsese, chamada A Última Tentação de Cristo. Ele faz Jesus. Que é aquilo? Até Jesus vem aqui para assistir. Casa 12. A Casa 12 é uma espécie de laboratório do tema natal do mapa astral. Muitas experiências são realizadas na Casa 12 sem que saibamos, porque a Casa 12 é uma casa oculta, a mais oculta das três. As casas ocultas são a Casa 4, 8 e 12. A Casa 12 é completamente inacessível. As forças inconscientes, o oceano inconsciente tem total domínio sobre nós. A única coisa que nos resta é falar amém, Senhor. Então o laboratório do Dr. Godwin é a Casa 12. Como o Yorgos Lanthimos ele é sutil, ninguém vê que a casa tem o número 12. Só no final passa de relance 2 vezes. Se você for atento, você vê que a casa é 12. Mas só quem é um ascendente virgem, que nem eu, e que tem Mercúrio em Gêmeos, genial, que nem eu, na casa 9, que são um ser sobrenatural, perceba essas coisas. Vocês que ainda são mortais, sujeitos ao karma, eu tenho que adverti-los que essas coisas existem, é a minha função. Por isso que meu assessor é um anjo. Quando eu me canso de viver com os humanos, eu vou na casa do anjo, que é meu vizinho, e a gente conversa, não é assim? Isso. E joga inclusive tênis. Então, como um Deus sentado no trono, a própria casa é o laboratório. Que casa que é o nosso laboratório? O corpo. O nosso corpo é o nosso laboratório. E tudo que fazemos de errado, de equivocado com esse laboratório que é o corpo, somos obrigados a purgar na casa 12.
A casa 12 nos retira do mundo. Como Vitória, que se transformou em Bela, foi retirada do mundo. Vitória se mata, pulando num rio, em Londres. O rio que atravessa Londres é o rio Tâmisa. Ela pula no rio Tâmisa, grávida. A casa 12 põe em relevo o teor e a gravidade dos equívocos acumulados. O que Deus é obrigado a fazer em nós? Trocar nosso cérebro. Você fica em estado de coma às vezes. 1, 2, 3 anos. Aí desperta como se fosse o dia seguinte, com um outro cérebro. Porque Deus, você está tão destruído, tão detonado, que Ele faz uma espécie de lavagem cerebral em você, para que você possa começar ou recomeçar da estaca zero. O peso da casa 12 recai sobre o ascendente. Restrições de movimento e malformações corporais. É o preço de um mau laboratório, de você administrar mal o seu laboratório. O corpo se ressente imediatamente. Às vezes na mesma encarnação, às vezes não precisa esperar o renascimento seguinte. Então existe uma anatomia do destino e uma anatomia dos nossos corpos. Não só o corpo físico, corpo etérico, corpo de desejos. Então, o mandala astrológico é perfeito, porque a corrupção das leis da vida gera um adensamento kármico. Você começa a reunir problemas no baú. Esse adensamento, esse conteúdo, ele tem que encontrar uma vazão. Uma vazão é a casa seguinte, que é o ascendente. A pressão do destino sobre a constituição do corpo. Gilbão, posso te chamar de novo? Pode. Por favor. Claro. Você, quando está aqui no mundo, você faz papel de médico, é isso? Sim. Neurocirurgião. Sim. Em que medida você constata que o corpo responde ao nosso karma quase que instantaneamente? Esse quase instantaneamente a gente precisa ter olhos simbólicos para olhar, né? Porque a gente sabe do estudo do ocultismo, da antroposofia, das filosofias em geral, que nosso corpo, a despeito de estar no mundo físico, ele habita 3 mundos. O mundo físico, o mundo do desejo, o mundo do pensamento. O mundo físico, curiosamente, é um mundo final a partir de onde os demais mundos se sedimentam. E é aí que o filme fica maravilhoso, porque a gente começou falando aqui de coerência e de morrer. Veja, a forma mais fácil de morrer a todo dia é ser coerente. Se nós não formos coerentes, ou seja, se todas as nossas instâncias minimamente não se alinharem entre si, o adoecimento é a única possibilidade de redenção. Veja, se tudo aquilo que eu não realizo em outro plano, se eu penso uma coisa, desejo outra e atuo no meu querer de outro modo, eu sou um ser incoerente. Não interessa que ninguém esteja vendo. Eu sou uma fraude disfarçada. Esse estado de fraude disfarçada é que está por trás do processo de sedimentação e adoecimento. Porque existe uma missão, existe um tempo definido para que a gente esteja aqui. E se esses 3 mundos, pensar, sentir, querer, atuar, não estiverem 100% em coerência, é natural que em algum momento uma consulta médica, uma consulta psicológica, uma consulta de alguma natureza porque o seu corpo não vai bem, acontecerá. Então todo o processo de adoecimento físico é um processo de culminância onde eu fui incapaz de realizar mudanças ou de exercitar a minha coerência durante as experiências de vida. Então isso é inexorável, por mais que seja desconfortável, porque nem sempre é no momento da doença que isso deve ser feito, porque isso pode ser cruel, né? Apontar na cara da pessoa adoecida e falar, olha, está vendo? Você está assim por isso, isso, isso. Mas, se no momento oportuno isso puder ser feito, então eu tenho uma cura essencial. E aí é interessante quando a gente volta dentro
da mitologia cristã, dentro da literatura bíblica, e observa quando Cristo Jesus perdoa os pecados, mas não faz com que o paralítico ande. E alguém vem perguntar, pô, mas quem que é esse cara que perdoa os pecados? Olha o que o Cristo está fazendo. Ele devolve a coerência à possibilidade de tudo aquilo que não foi, tudo aquilo que foi mentira, tudo aquilo que está desalinhado em todos os mundos, de modo que esse ser está salvo. Que importa se ele está salvo nesse mundo que é passageiro ou não? Para o fariseu importava. Ah, é importante para você? Então tá bom, anda. Então, a coerência é um ingrediente fundamental. Lembrando que coerência não é uma coisa gostosa. A despeito de você se sentir bem quando é coerente, existe uma resposta à sua volta no ambiente que nem sempre é confortável. Quando você é coerente, o ambiente grita. Porque a coerência é o princípio da transformação do ambiente onde nós estamos. Quando eu deixo de ser coerente, eu deixo de ser o ser de transformação do ambiente que eu habito. Ser coerente é as últimas consequências. Até ser coerente no sentido de retirar-se quando aquele ambiente não é mais. Veja, são micromortes, né? Então a coerência está por trás do adoecimento, inclusive das doenças cerebrais, né? Você vê que aquela mãe, Vitória, foi incoerente no seu... Ela não conseguiu dar conta e escapar daquele marido de alguma outra forma. A única saída que ela encontrou foi se matar. Mas ela já gerava a semente da possibilidade da liberdade na sua filha, Bella Baxter. Né? Em algum grau, houve uma coerência dentro da impossibilidade. Né? Uma coerência trágica no caso de Vitória. Né? Curioso uma pessoa chamando Vitória escolher esse tipo de resolução, esse tipo de vencer, né? Que é quase que um vencer se entregando. Mas a gente nunca sabe o que está por trás das aparências. Né? Cristo fez isso. Venceu se entregando. Olha só. Olha que experiência curiosa, né? E se atirando no rio Tâmisa, né? Tâmisa, parece que vem de escuridão, né? No rio escuro, se atirando no lodaçal, curioso, né? Como se obscurecendo-se, querendo deixar de ser, né? Não tem como fugir das leis da natureza e das leis de Deus. Toda vez que a gente busca caminhos escapistas, toda vez que a gente se furta de fazer aquilo que temos que fazer, sofreremos uma pressão imediata sobre a constituição. Os nossos veículos serão em algum nível danificados. Muitas vezes, inclusive, dá pane no motor. Então, o corpo somatiza as deformações da alma. É muito simples. Você se deforma internamente, essa deformação, em algum momento, ela se expressa, ela se manifesta. Para quê? Isso é bem da teologia judaica. Para que quando você esteja andando na rua, todo mundo que olhe o seu corpo saiba que tipo de pecado você vem cometendo. E Cristo admoestou que não é bom fazer isso, mas isso é verdade. A gente não deve julgar só pela aparência. Mas o que você expressa é quase 100% daquilo que você realmente é, com raríssimas exceções. Cristiana Alonso, para de psicografar, que a mediunidade é proibida na Fraternidade Rosa Cruz. Estou brincando, viu, gente? Não é proibida, não. Cada um segue seu caminho. Cristiana, qual a real semelhança entre os animais do zodíaco, já que nós falamos de pressão do destino e manifestação física, entre os animais do zodíaco e a personalidade? E também aproveita e explica por que você tem essa cara de boi. Essa parte você podia pular, né?
total semelhança, na verdade é praticamente a mesma coisa, os animais do zodíaco e a nossa personalidade, que é dominada pela nossa natureza inferior. A nossa personalidade é como um Judas que está traindo constantemente os ditames do nosso espírito. E isso acontece por quê? Porque a mente, ela se associa ao corpo de desejos e ganha um aspecto de astúcia. Na verdade, fica até pior do que os animais, porque os animais não têm a astúcia. Tirando o gato. É, o gato. Então, o que comanda? Os instintos. E os animais do zodíaco são todos, você vai ver, por exemplo, os signos de fogo. Eles têm natureza passional, são extremamente animalizados. São egoístas, individualistas, defendem seu território, separatistas, são movidos exclusivamente pelo corpo de desejo, na maioria das vezes. E os animais que têm a tendência lunar, especialmente touro e câncer, também são outros animais que fazem a personalidade dominar quase que 100%. A lua, ela é responsável pelas ilusões. Que ilusões? Ilusões de que não somos um espírito morando num corpo. Para o ser lunar, somos um corpo e quem sabe tem um espírito lá dentro, mas basicamente enxerga-se como um corpo, que tem as suas naturezas passionais, reivindicativas, as suas necessidades fisiológicas superam as necessidades espirituais. Então, praticamente, os animais dos zodíacos refletem os animais verdadeiros e a nossa personalidade. São signos onde tem um apego muito grande à personalidade. Então, por exemplo, um ascendente escorpião, ele vai ter algum tipo de natureza venenosa, vingativa, até mortal? Provavelmente. Vai ter um veneno escondido na cauda. A gente fala muito do escorpião águia aqui, né? Que o escorpião ele tem 3 etapas. Esse signo é o escorpiãozinho mesmo, a serpente e a águia, que é o ideal de ter uma visão esotérica, profunda, enxergar o mundo de um outro plano, do plano espiritual, e é muito citado aqui, o escorpião águia. Mas o escorpião lagostim, que está na sua forma primitiva, ele é venenoso, ele é traiçoeiro, ele é animal também. E a maioria de nós cicla nas oitavas inferiores dos signos. Precisa de muita força de vontade, muito foco para você transcender essa natureza animal de cada animal do zoológico, do zodíaco aqui. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Valeu. Então, o ascendente evidencia os traços animalescos do temperamento que ainda não foram regenerados. Então, se você é ascendente Áries, por exemplo, até sua fisionomia assemelha-se a um carneiro. E você tem atitudes que, se você observar o animal, você fala, meu, é impressionante. Eu quase sou esse bicho. Muito obrigado pela atenção. Lembrem-se, os nossos próximos encontros, nós vamos continuar abordando esse filme extraordinário que vai mudar a história do cinema e a história da humanidade. Porque nós estamos com Júpiter e Urano em Touro. Isso vai mudar a nossa história e a nossa constituição biológica. Assistam o filme. Assistam o filme. Obrigado, Cris. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.